Olá, para você que acompanha aqui a programação da TV Câmara Guarulhos, seja mais uma vez bem-vindo ao Ponto de Vista, que hoje está em ritmo olímpico. O bate-papo de hoje é com César Bombom, goleiro da Seleção Brasileira de Handebol. Então a gente vai falar muito, claro, sobre as Olimpíadas e, além disso, sobre o esporte na cidade de Guarulhos, porque apesar de morar na Europa, o César tem aqui projetos na cidade de Guarulhos, lembra com carinho e, olha, é bem crítico com relação ao esporte, principalmente da cidade aqui que você acompanha, então, aqui no Ponto de Vista. A gente vai fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta para esse bate-papo com o César Bombom. Olimpíadas e Guarulhos, já já. Você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, sexta-feira tem Câmara em Pauta inédito para você. Então já sabe, depois do Jornal da Câmara, o Câmara em Pauta traz parlamentares e especialistas nos mais diversos assuntos relevantes à nossa cidade. Então não perca, tá aqui o nosso convite. Câmara em Pauta, sexta-feira na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Legal, Ponto de Vista de volta então. Hoje a gente conversa com o César Bombom, goleiro aqui da Seleção Brasileira de Handebol. César, primeiramente, muito obrigado por ter vindo ao Ponto de Vista e ter atendido ao nosso convite. Bom, muito obrigado a vocês pelo convite. É sempre uma honra representar Guarulhos e falar sobre o esporte, que é o meu ganha-pão, o que eu amo fazer, e tento ajudar um pouco o Guarulhos com isso também. Legal. E lembre-se, hein, se você conhece algum perfil bacana aqui da cidade, igual ao César, ou algum famoso, alguma celebridade, ou alguém que tem um projeto relevante aqui na cidade, aproveite e mande seu e-mail para a gente, pontodevista@camaraguarulhos.sp.gov.br. Sugira aqui pautas para a gente trazer e entrevistar no Ponto de Vista. César, vamos falar um pouco, já começar sobre a Olimpíada, né? Como é que está a expectativa aí para os Jogos Olímpicos? Bom, então já está muito perto, né? O friozinho na barriga. A preparação foi muito boa, então agora é só colocar em prática, e no handebol esse ano está muito equilibrado. Então o Brasil nunca passou da primeira fase e nosso primeiro objetivo é passar de fase, aí depois a gente começa a plantear outras coisas. Se passar de fase já é lucro, então? Bom, a gente brinca que sonhar é grátis, né? Então a gente sonha chegar longe, mas com os pés no chão e pensando jogo a jogo, estudando cada adversário, que já estamos estudando primeiro faz um mês já, e já tem vídeos, papéis com anotações e tudo. E passar de fase já seria um sonho, mas se passar então, aí vamos buscar algo melhor. Mas passar de fase já seria considerado uma boa campanha, então? Sim, que eu acho que se eu não me engano, eu sou um pouco desligado com estatísticas assim, é a quinta Olimpíada que o Brasil vai. E nunca passou de fase, então sempre ficou em décimo, são 12 equipes, ficaram em décimo, no melhor colocação. Então a gente busca a gente brinca da medalha, né? Mas é um sonho muito distante, mas tem que sonhar. Ah, quem sabe, tá aí para isso, né? Não, sim, nos últimos 2 mundiais a gente bateu na trave ali de chegar numas quartas de finais por um gol no handebol, isso é uma diferença mínima. E foi contra grandes equipes europeias e mostramos nosso valor, e agora empatamos com a Dinamarca numa preparação, então estamos chegando otimistas e sabendo o que a gente tem que fazer lá. Você acha que a pressão é muito grande pela Olimpíada ser aqui em casa, no Rio de Janeiro? Bom, eu sou um pouco crítico contra isso, porque a pressão no Brasil é muito grande em cima dos atletas. Não sei o porquê, se é cultural ou o quê. Eu vejo no futebol que é um caso à parte, que um atleta faz qualquer coisinha e já é muito criticado. E o pessoal esquece um pouco que a gente é ser humano e erra também. Mas a pressão está grande, claro, só que no handebol a gente tem um pouquinho de sorte, que como as meninas foram campeãs mundiais em 2013, então os holofotes estão todos no feminino, então a gente está trabalhando ali pelas beiradas. Tem um lastro, né? Um pouquinho mais de tranquilidade para trabalhar. Sim, a gente sabe da pressão de todo, né? De família, patrocinadores, técnico, todo mundo está muito pressionado, só que isso pode se tornar algo positivo. Na hora que entrar na quadra ali, que eu tenho certeza que vai estar lotado e todo mundo apoiando a gente, sabe, o pessoal que ama handebol sabe a dificuldade que é chegar ali. E a gente conquistou a vaga, né? A gente já tinha a vaga garantida por ser do Brasil, só que no PAN em Toronto a gente ganhou da Argentina também, para mostrar que a gente está na preparação, no caminho certo. Você é nascido aqui na cidade, né? Bom, é um pouco estranho. Minha mãe morava aqui em Guarulhos. Vamos à estranheza, então, vamos lá. Minha mãe morava aqui em Guarulhos, só que quando meu irmão nasceu em São Paulo.
E mãe queria ter os 2 filhos no mesmo hospital, só que eu só nasci lá e já voltei para Guarulhos. É muito comum, muita gente que passa por aqui tem esse perfil. Então, eu você cresceu aqui. Eu me considero guarulhense de sangue, todo mundo brinca comigo, que às vezes eu falo, eu nasci em São Paulo. Os caras, não, você é guarulhense, eu sou guarulhense, moro em Guarulhos e morava em Guarulhos. E você desenvolveu a sua habilidade de handebol nos colégios, sempre nas aulas de educação física ou não? Você tinha o sonho de ser outra coisa? Bom, eu, como acho que todo garoto, jogava todos os esportes que tinha oportunidade. E um dia um amigo meu me apresentou o handebol, nem sabia o que era. Aí o técnico perguntou o que eu sabia fazer, eu era goleiro de futebol de salão, né? Aí eu falei, eu sou goleiro, que eu não sei como joga isso. Aí deu certo. E assim foi. Assim foi. Como é que foi sua carreira? Como é que você passou a ser o César Bombom, goleiro profissional de handebol? Bom, vou descrever um pouco minha carreira, então. Eu comecei jogando aqui em Guarulhos no Colégio Mater Amables, tipo, jogando sério, assim, já tinha brincado de outros esportes, joguei tênis, joguei futsal. E o handebol eu comecei no Mater Amables, eu tinha 13 anos, foi brincadeira. E até hoje, quando eu vou falar com o pessoal do meu projeto lá, eu comento que eu era o quinto goleiro do futsal e quando eu cheguei no handebol eu era o 4º goleiro. E o pessoal me zoava, você vem aqui, não vai jogar, não sei o quê. E eu sempre, minha característica, eu jogo porque eu gosto. Então fui, tive a oportunidade. Aí com 6 meses eu fui convocado para a seleção paulista colegial, para um torneiozinho lá em Itajaí. E de lá eu fui visto pelo técnico do Pinheiros. Só que como eu jogava no Mater, estudava no Mater, é um colégio muito puxado, né, todo mundo sabe. Eu não consegui ir para o Pinheiros, que é muito longe. Aí eu joguei um ano aqui em Guarulhos, tudo, no infantil. Aí no cadete foi a decisão que eu tomei, conversei com a minha família, com meus amigos, falei, eu quero jogar handebol a sério. E fui para o Pinheiros, que é um clube que todo mundo conhece a estrutura que tem lá, de todos os esportes. E com 15 anos eu comecei a ir para o Pinheiros. E minha mãe trabalhava e todo mundo acha que a vida de atleta é fácil, né? Eu saía do colégio correndo, pegava um ônibus na Dutra, pegava um outro ônibus, ia para o Pinheiros, voltava, chegava meia-noite em casa. E assim foram por 10 anos no Pinheiros, até que eu recebi o convite de ir para a Europa. E eu acho que é o sonho de qualquer atleta, de qualquer esporte, jogar nas melhores ligas. E eu fui sem pensar para um time que brigava para não cair na Liga Espanhola, que era uma liga que já foi grande, agora por culpa da crise está meio falida. E fui para lá, fiquei 2 anos nesse time. Fui contratado por um time chamado Balonmano Granollers, que é um time que foi histórico também por culpa da crise na Baixada, só que sempre está entre os 3, 4 da liga. E esse ano eu fiz um ano pensando nas Olimpíadas, né, que você está no clube ali, só que sua cabeça é preparar a Olimpíada. E agora eu estou indo para a Noruega. Uma nova aventura, uma nova língua, uma nova cultura e desbravando o mundo. Hein? Então você morou na Espanha e agora está indo para a Noruega. Sim, estou indo para Agora você falou de estrutura, até para daqui a pouco a gente entrar mesmo com mais profundidade nas Olimpíadas, mas você falou da estrutura do handebol. Que aí você foi visto, foi para a Europa e tal. Então acredito que a sua carreira tenha sido, às vezes, melhor ou de mais sucesso que a de muita gente que tenta jogar handebol profissionalmente aqui no Brasil. Porque o nosso país tem a monocultura do futebol, como você bem sabe, e quando muito o vôlei se destaca, e os atletas até ganham bem e tal. Como é para ser um atleta de handebol? Dá para ganhar um salário decente aqui no Brasil, um salário digno? Dá para se manter? Tem patrocinador? Ou na Europa pagam melhor? Como é que é? Não, na Europa, sem sombra de dúvida, pagam melhor a estrutura, a torcida, que nem no Granollers agora é um time, entre aspas, pequeno, de torcida pequena, a gente jogou um campeonato que eu equiparo com a Sul-Americana do futebol. E nosso time era o menor orçamento, ninguém acreditava, a gente começou perdendo um jogo ridículo em casa, que estava ganhando de 10 e tal, e conseguimos passar para o Final Four, que junta os 4 melhores vão para as finais. E foi jogado na França, acho que 13, 14 horas de ônibus e foram 400 pessoas. Que isso aqui no Brasil é uma coisa que não passa nem pela cabeça. E pagando hotel, pagando tudo. Então mostra um pouco a força lá, que a gente é um time pequeno e já tem isso. E os times grandes, então, tem jogo lá, tem ginásio que está vendido a temporada a 20 mil pessoas para daqui a 5 anos. Então, mas aqui tem essa dificuldade de conseguir viver do handebol? Aqui no Brasil tem. Infelizmente, tem. Porque são poucos times que pagam bem. Hoje mesmo eu posso falar que, pelo que eu conheço, Taubaté hoje é um nível acima dos outros.
que todo mundo da seleção O que lá... seria pagar bem? Me dá só uma noção. Um atleta de ponta, de handebol, ganharia quanto no Brasil hoje, mais ou menos? Bom, eu falo quando eu jogava no Brasil, ganhava 3 a 4 mil reais. Gente, que absurdo. E no futebol são 500, né? 450, 500, No 600, futebol você vê qualquer etc, né? qualquer jogador ganha 10 mil reais no mínimo e toda essa a gente ganha eu ganhava muito menos, né? Que tem esse problema quando você é da categoria de base, você não é tão valorizado assim. Por isso que foi um motivo que eu fui embora. E como eu ia falar do futebol, qualquer jogador tem patrocínio. A gente é muito difícil ter patrocínio individual, de tênis, de roupa, essas coisas. Na seleção a gente tem, só que é um grupo seletivo, né? Sim. Então, infelizmente, falta um pouco desse apoio aqui. Eu vou falar um pouco de Olimpíadas, se der tempo a gente até entra melhor nesse assunto de desenvolvimento do esporte aqui, que é importante. Mas eu queria que você falasse se você tem algum tipo de preocupação agora com a Olimpíada do Rio de Janeiro, porque a gente viu pouco tempo atrás, quero lembrar você que esse programa é gravado, se você assistir esse programa e a seleção de handebol já estiver jogando, saiba que nós gravamos anteriormente aqui com o César. Mas a gente viu há pouco tempo a delegação australiana deixando a Vila Olímpica, reclamando das condições horríveis. Muita gente tem medo de insegurança no Rio de Janeiro, de violência, de furtos. Tem gente que está com medo do pernilongo, da zika, da chikungunya, enfim, da dengue. Você tem algum tipo de preocupação com relação a isso? Não só como atleta, mas com relação à imagem que a gente passa lá para fora também? Sendo sincero, eu fico chateado com algumas coisas que eu vejo. Por exemplo, a goleira dos Estados Unidos lá que postou toda equipada contra o mosquito. E os Estados Unidos pode ser a potência que for, mas tem muitos problemas também. Eu posso falar porque eu vivi em um país, só que em duas regiões completamente distintas, que é a Catalunha e Madrid. E lá tem os problemas deles também, muito parecidos com o nosso, só que aqui pela diferença social, eu acho que a galera vê mais, sabe? E critica muito. Mas preocupado mesmo, eu espero que dê tudo certo. Eu torço muito, porque é o maior evento do mundo. E Rio de Janeiro, para mim, é a melhor cidade do Brasil, assim, porque tem praia, tudo. A insegurança me preocupa um pouco. Posso falar que eu estou um pouco apreensivo, que vai vir a família da minha namorada, aqui da Noruega, então eu fiquei um pouco preocupado. Mas espero que não aconteça nada e também tem esse negócio dos terroristas aí, que estão prendendo. Mas eu torço muito, rezo muito para que seja muito boa a Olimpíada, como foi a Copa do Mundo, que todo mundo tinha insegurança da Copa do Mundo também e não aconteceu nada. Você não acha que esse tipo de competição, Olimpíada, Copa, deveria deixar um legado um pouco maior para o país em termos de infraestrutura, já que aqui a gente não tem pouquíssimo metrô, pouquíssimo trem, transporte público é de péssima qualidade, as pessoas têm saúde, educação muito precárias. Não deveria ter um legado um pouco maior esse tipo de competição? Sem sombra de dúvidas. Eu acho que qualquer evento internacional sempre traz algo positivo para o país, porque hoje mesmo eu estava assistindo TV e já tem muitos turistas lá no Rio de Janeiro que veio para as Olimpíadas. Então, é um dinheiro que vai entrar no país, que é um dinheiro, entre aspas, não esperado assim pelo ano, só que por ser Olimpíada a gente sabe que vai entrar muito dinheiro no Rio de Janeiro e podia ser melhor distribuído para outras coisas, não só para o esporte, mas como metrô, saúde. Você que mora na Europa hoje e diz que tem problemas, e claro, qualquer região do mundo tem problema, evidentemente. O diferencial é a maneira como você trata o seu problema, né? Muitas vezes aqui dá de ombro para o problema e lá pelo menos se tenta resolver, ou às vezes na punição é que está faltando, enfim. Você acredita que aqui possa mudar? Conhecendo outras regiões do mundo como você conhece, você acredita que aqui a mentalidade das pessoas, de modo geral, e dos comandantes, possa mudar? Pergunta difícil. Eu acho muito difícil, porque não é uma coisa recente, é uma coisa cultural desde que o Brasil foi descoberto, né? Que o brasileiro, sempre a gente brinca o jeitinho brasileiro. E o jeitinho brasileiro ajuda em muita coisa, só que ficar sempre no jeitinho brasileiro, eu morando fora lá, eu vi o pessoal reclamando do governo e tal, só que você para pensar que pequenas coisas que o pessoal faz também atrapalham isso. E tu não fala, não, mas eu só peguei R$1 aqui, mas se juntar R$1 de cada brasileiro são 200 milhões. Então, eu acho que tem que mudar um pouco o povo e pensar
O povo lá é egoísta também, egocêntrico e tudo. Só que aqui, além de ser um pouco egoísta, a gente pensa só no nosso e não pensa em ajudar. Eu vou dar um exemplo simples, um exemplo ridículo, eu posso dizer. No trânsito, lá, minha mãe foi para lá e ela ficou parada conversando com o pessoal na beira da faixa de pedestre. Todo carro que vinha, o carro podia estar a 120 por hora, os carros param para você. Só de você estar ali chegando. Aí eu falei, mãe, não fica assim, porque o pessoal pensa que a senhora quer passar e tal. E aqui no Brasil eu volto de lá, porque eu fico 1 ano sem vir para cá e quando eu venho, eu tô com esse costume de dirigir assim. Aí às vezes eu paro para alguém passar, o pessoal vem, buzina, fica xingando. Você toma um choque de realidade. Tipo, é um detalhe mínimo, só que faz total diferença. Que o pessoal lá, por mais problema que tem, eles respeitam o ser humano. A diferença chama-se educação, viu, César? As pessoas precisam ter educação pública de qualidade, que é uma coisa que aqui não tem. Muito por interesse de quem comanda o país, claro. Para a gente não ir para o intervalo, sem passar por essa também, que a gente precisa de uma crítica sua aqui. O que você acha do COB e do COI? Bom, eu tenho um pouco contato com eles e também eu não sou um cara meio desligado assim mesmo. Eu jogo meu handball, eu me divirto. Você fica na sua? Fico na minha. E não leio muito sobre essas coisas, porque a gente sabe que vai aparecer coisas ruins e coisas boas. Mas do COB, na maneira de atleta, até agora o que eu passei foi espetacular. A gente fez uma semana de treinamento multidisciplinar em Atibaia. E o pessoal do COB estava lá. E o que eles fizeram com a gente é coisa... No futebol, certeza que deve ser isso todo dia. Mas fazer exame de sangue todos os dias para ver se você cansou, se você não sei o quê. O tal do secar, né? Secar e tirar 5, 6 vezes sangue, tirar na orelha, tirar na venal e de urina para ver se você está desidratado ou não. Tipo, são coisas assim que eu aprendi agora. Com 27 anos aprendi isso. E tem atleta lá com 35 que nunca tinha feito isso. Por exemplo, o pessoal fala que tem que beber 2 litros de água por dia. No meu caso, eu tenho que beber 6 litros de água por dia. E eu nunca pensei nisso na vida. Tomava uma garrafinha e eu reparo que meu desempenho melhorou com esses detalhes. E a Confederação Brasileira de Handebol? O que você acha da confederação? Tem cumprido o papel dela? Tem sido digna com os atletas? Repassado as verbas certas? Bom, as verbas certas repassam. E eu vou dar um exemplo da seleção agora, que estamos em 15 lá. E o nosso técnico, ele é espanhol, e quando ele chegou, ele resolveu fazer camping de handball. Que ele viajou o Brasil inteiro caçando talentos. E de 15 agora, eu acho que só 4, que são os mais velhos, que não tiveram essa oportunidade, não passaram por isso. Eu cheguei aí lá num alojamento em Blumenau com 120 moleques do Brasil inteiro. Gente do Acre, gente não sei o quê. E ele caçou talentos, e isso quem ajudou ele foi a confederação. Só que nos últimos tempos, acho que por culpa da Olimpíada, alguma coisa deu uma caída, só que os frutos estão sendo colhidos, porque tem mais de 20 atletas dessa geração que jogam na Europa, jogam em times de ponta. Beleza, César, eu preciso fazer um intervalo, mas antes aquela pergunta que não quer calar desde o começo do programa, que eu sei que muita gente está se perguntando em casa. Por que bombom? Aí eu vou entrar em um detalhe aqui do meu professor aqui de Guarulhos, o Alexandre Zusa, que me deu esse apelido, porque tem um aquecimento no handball que você fica na ponta do pé. E eu sou um cara um pouco divertido, sempre faço piada com qualquer pessoa, aí eu ficava zoando ele. Nossa, que nem o nosso produtor, o Vinícius Moura, fanfarrão, piadista que nem ele. Aí eu ficava zoando ele, e tinha 14 anos, aí um dia eu tinha um cabelo um pouco maior e tal. Aí ele começou a falar que eu parecia a Adriana Bombom dançando. Aí você já sabe como é, apelido virou nome e eu abracei o apelido e todo mundo me conhece por Bombom. Até na Europa lá é Bombom Almeida. E ficou o César Augusto Almeida, o Bombom. A gente vai fazer um intervalo, César, mas antes eu queria que você visse essa mensagem aqui do ex-técnico da Seleção Brasileira de Handebol, o Alberto Rigolo, que mandou aqui uma mensagem de boa sorte para você. Veja aí. Olá, Bombom. Tudo bem contigo, cara? Sorte aí, muita felicidade, muita alegria para você, para a equipe, que vocês consigam fazer um handball forte, bonito, do jeito que o brasileiro gosta de jogar. Que vocês consigam realizar aquilo que é o sonho de vocês. Dê um abraço em todos, a comissão técnica, a todos os atletas. Também não esqueça de mandar o meu abraço lá para o Morten, para as meninas, e que também elas consigam uma boa Olimpíada. Tenho muita fé em vocês, cara. Um abraço.
Grande Alberto Rigolo, viu a mensagem, Bombom? Dá uma comentada aí. Bom, não tenho nem palavras para agradecer ao Alberto, porque ele é um grande incentivo. Você lembra dele? Conhece o Rigolo? Lembro. Infelizmente eu não joguei com ele, joguei poucas vezes contra ele, porque eu era muito novo, quando ele era técnico da Metodista. E ele foi um grande incentivador do handball ali no ABC, e a Metodista foi uma potência, e agora está com uma geração mais nova, tal, porque deu uma caída bastante. Mas o cara é técnico de seleção olímpica, né? Então é sempre bom receber um recado desse. E Alberto, pode deixar que eu vou mandar um abraço para todo mundo lá, para o Morten, para o Jordi, para todo mundo. Um abraço e muito obrigado. E ajudou a desenvolver o handball no país, com certeza. Ponto de Vista agora faz uma pausa, daqui a pouco a gente volta com mais César Bombom para você. Até já. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Legal, ponto de vista então de volta, hoje falando aqui com o César Bombom, goleiro da Seleção Brasileira de Handebol, em ritmo de Jogos Olímpicos. A gente viu a mensagem do Alberto Rigolo antes de ir para o intervalo, César, e ele foi uma pessoa que ajudou a desenvolver muito esporte aqui no país, como eu te falei, principalmente o handebol. A gente ficava olhando as medalhas que ele ganhava pela Metodista, a luta com a Seleção Brasileira constante, e hoje você é comandado por um técnico estrangeiro, né, que é o Jordi. Como é que é ser o técnico estrangeiro da seleção brasileira? Você prefere técnico estrangeiro, prefere técnico brasileiro? Qual a diferença de treinamento? Por que é bom ter um técnico estrangeiro? Bom, acho que, como eu tinha comentado antes sobre os acampamentos que o Jordi fez, isso ajudou muito no desenvolvimento do handball, mas muito, muito mesmo. E, de preferência, eu nunca peguei um técnico brasileiro na seleção, peguei um amistoso que foi minha estreia, que eu fui meio que eu brinco que foi o tapa-buraco, que um goleiro jogava na Europa e precisava de alguém. E claro que eu aceitei, né, é um sonho. E eu peguei uma vez só, foram poucos treinos, então não posso comparar, porque com o Jordi eu trabalho com ele há muito tempo. Porque o Jordi Ribeiro é espanhol, né? Obviamente conhece da Espanha, claro. Sim. E trabalhei com ele muito, categoria de base, que ele teve no ciclo das Olimpíadas de Pequim, eu era um garoto ainda. E trabalhei com ele na categoria de base e agora o trabalho está mais intenso, né? Porque culpa de Olimpíadas, Mundial, e desde que ele voltou, eu tô sendo presença constante na seleção, joguei os 2 mundiais e tal. E com ele o trabalho é muito rígido, porque é uma cultura diferente, né? O povo europeu é mais profissional que a gente, em todos os sentidos. E ele entrou na quadra, treino, até a hora que ele vê que a gente conseguiu fazer o que ele queria. Senão, continua treinando. E ele foi um grande, posso dizer, que ajudou a todos a irem jogar na Europa, porque ele tem um nome muito forte lá fora também. Ele é respeitado por os melhores jogadores. Isso pra gente é gratificante, que a gente vai jogar um Mundial. Meu primeiro Mundial, eu cheguei lá meio assustado, né? E via que todos os craques do mundo vinham falar com ele. Então eu falei, esse rapaz aí, eu acho que ele entende um pouco de handebol. E o que ele fez pelo handebol brasileiro, e foi bom que os atletas abraçaram a ideia, porque ele mudou totalmente o jeito de jogar. A gente abraçou a ideia e deu fruto. Então acho que na Olimpíada vai ser a cereja do bolo. É isso aí, tomara que todo mundo tenha sorte, né? Agora falando um pouquinho do desenvolvimento do esporte aqui na cidade de Guarulhos. Você, enquanto atleta, pensa o que do esporte aqui na cidade? O esporte tem sido alvo de muitas críticas normalmente, né, pela população, às vezes até pelos políticos. Um orçamento é pequeno, a cidade é muito grande, tem muita coisa para fazer, muita gente acusa que o dinheiro também é mal empregado às vezes. O que você pensa do esporte aqui na cidade de Guarulhos? Bom, posso falar um pouco da minha época que eu jogava no Brasil, né? Que eu tomei a decisão de sair de Guarulhos porque eu não via futuro aqui. E eu recebi alguns conselhos de gente que jogou em Guarulhos na época boa, falando, a gente não pensa que é bom você ficar aqui não, você tem futuro, tenta buscar algum outro clube, Metodista, Pinheiros.
Aí eu... Vaza, quer dizer, vaza. Mais ou menos isso. Aí eu fui, né? Só que, claro que eu queria jogar na minha cidade, porque eu cresci aqui. Eu acho que qualquer atleta quer jogar, representar a sua cidade, que, né, como representar seu país. Então, fui um pouco triste. Quando jogava contra Guarulhos era um pouco triste, que eu via o choque de realidade. E a crítica que eu tenho, é triste que eu estou lá fora, assim, eu vejo reportagem que eu vou usar o exemplo do Fioravante, que não é mais um ginásio. Aí eu vou lá, eu tenho uma garotada que treina aqui em Guarulhos no Tomeuzão, fui lá no Tomeuzão, fiquei, tipo, quando eu entrei eu fiquei arrepiado, porque veio muitas lembranças, só que ao mesmo tempo triste ver as condições daquela quadra. E é uma crítica que eu faço, é um detalhe, porque é você cuidar de um patrimônio, porque já está construído. Então o dinheiro já foi investido e aqui em Guarulhos tem muito material humano. Muito material humano. Eu conheço atletas de Guarulhos em diversos esportes bons. Agora eu sou santista, tem um menino lá que joga no Santos agora, que é daqui de Guarulhos, o Paulinho. Tem o David Braz, que é de Guarulhos. Só que infelizmente o esporte mãe aqui no Brasil, que é o futebol, a gente não tem uma equipe na primeira divisão do Paulista. Que a gente vê Sertãozinho, com todo o respeito, né? Mas Guarulhos tem quase 2 milhões de habitantes, 1,5 milhão. A gente não vê uma equipe de futebol. Então, eu pensava que um handball, um voleibol, um basquetebol, que geralmente isso acontece quando não tem um time de futebol, investe nos outros esportes. Só que não tem e tá um pouco abandonado. E eu espero que melhore, porque aqui o povo brasileiro, não só o guarulhense, ama o esporte. As Olimpíadas, eu lembro quando eu era criança, a família inteira parava para ver. Futebol, então, nem se fala. Então, é um pouco triste esse lado do esporte guarulhense. E ano passado eu tive um projeto aqui, infelizmente não foi para frente, porque a gente não tem apoio. Você fez um time aqui, né? Bom, esse é o Zusa, que é o treinador, e a gente brinca que quem ama o esporte, a gente é um pouco doido, né? Porque, infelizmente, não dá para você colocar o pão de cada dia na mesa, porque quando a carreira pode acabar a qualquer momento com uma lesão, os caras te mandam embora e acabou aqui no Brasil, porque a gente não é profissional. E ele me ligou, estava lá na Espanha, ele falou, tem uma garotada aqui, a gente está querendo fazer um projeto. Eu falei, pô, eu animo. Tento usar meu nome aqui para buscar algum patrocínio, alguma coisa. Aí ele falou, não, pode buscar porque a garotada quer. E isso, geralmente, o pessoal começa a treinar em fevereiro, isso era em março, abril. Aí eu falei, não, peraí. Aí comecei a contactar lá com o meu sogro, que ele é norueguês, jogou, e eu falei, tem um projeto tal. Comecei a vender o projeto na Europa, lá nos times que eu tinha contado na Espanha. Aí, o que eu comento aqui de Guarulhos, um time da 3ª divisão da Noruega virou para mim e falou, eu posso te ajudar. Só que não pode ser com dinheiro. Eu falei, não, qualquer ajuda eu estou aceitando. Aí ele me passa o endereço que eu tenho umas camisetas velhas para mandar. Aí eu passei o endereço do Zusa aqui em Guarulhos, do Alexandre. Ele me ligou, mandou foto no WhatsApp, chegaram 3 caixas gigantescas de roupa. Aí eu liguei pro cara na Noruega e falei, não precisava de tudo isso. Ele, não, se precisar mais a gente manda, já vai sobrar. E tipo, é um pequeno agrado que eles fizeram e tipo, eles não tiveram retorno nenhum, sabe? Fizeram por ajudar. E é um time da 3ª divisão da Liga Norueguesa. Então, eu fiquei um pouco triste com a realidade do Brasil comparado com outras realidades. É questão da mentalidade, mas o time continua existindo? O projeto ainda está em andamento? Parou? Infelizmente parou, porque por falta de verba e também como os melhores jogadores assim tiveram propósito de outros clubes, como o meu exemplo, eu falei para eles, vai, sem pensar, porque infelizmente a gente não sabe se ano que vem a gente vai ter. Só que eles se reúnem, eu fiquei sabendo que eles se reúnem todo sábado para treinar, o pessoal do ano passado, até eu fui lá, esses dias lá, tirei foto com eles, conversei, fiquei feliz, porque no final ficou uma família lá, criançada. Só que ano que vem eu vou tentar de novo. Eu sou brasileiro e não desisto nunca. É persistente. Eu sou persistente, persistente. O que o handball me deu, eu tento repassar o máximo que eu consigo. Claro, e boa sorte, tomara que você consiga. Antes da gente entrar em 2 questõezinhas aqui um pouco mais complicadas, César, eu queria que você falasse um pouco da OCG, das Olimpíadas Colegiais Guarulhenses, porque também tem o seu mérito, né? Também é uma coisa organizada aqui pelo município, e você foi revelado numa competição dessa, né? Queria saber qual a importância para você de existir competições locais, assim. Isso é o que o esporte depende disso, porque
é um pouco clichê falar que o esporte ajuda o desenvolvimento da criançada e tal. Mas o esporte guarulhense, cara, quando eu aproveitava, ou seja, eu já jogava no Pinheiro já e eu podia não jogar. Porque tem muita gente que joga em clube e fala, não vou jogar e tal. Só que eu queria ganhar, né? Eu acho que qualquer atleta quer ganhar tudo que joga, por mais que seja difícil. E eu jogava no Parteno lá e tinha o Juvenal na época, que era o clássico. E a gente conseguiu chegar na final e ver um Tomeuzão lotado na final contra o ENIAC. Que o Juvenal teve um probleminha, que o pessoal jogava em Guarulhos e tinha um campeonato. Aí um ginásio lotado num torneio colegial, tipo, aí dá um pouco de sensação que é a Europa, sabe? Que o pessoal ama o handball e vão em todos os jogos lá. E a OCG, eu acho que ano passado, ano retrasado, que eu li que não ia ter alguma coisa assim. E eu fiquei um pouco chateado com isso, porque é a chance de muita criança no Brasil, né? Com a dificuldade social que tem, dificuldade de trabalho e tudo, o esporte é um escaparate para... Eu posso usar meu exemplo para conhecer o mundo, por exemplo. E até um instrumento de ascensão social, sim, né? De dar uma vida melhor para a família. Porque o handball, todas as, não críticas que fazem o handball, só que uma coisa boa que ele tem, todas as universidades particulares têm time. Então, se você jogar handball, você pode ganhar uma bolsa de estudo. Eu conheço muita gente formada que tipo, não chegou a ser profissional do handball, só que com as dificuldades financeiras conseguiram uma bolsa de estudo, que é muita coisa já, né? Aqui no Brasil, que está muito caro as coisas. Sim, a gente torce para que o esporte seja melhor desenvolvido mesmo. Acho que merece, principalmente aqui na cidade de Guarulhos. César, agora questões delicadas. Você viveu um problema na Espanha complicado, né? A velha questão racial que tem às vezes no futebol também na Espanha. Aconteceu no futebol com o Barcelona, o Dani Alves pegou a banana que alguém atirou no campo e comeu, né? No campo numa atitude bem humorada, porque ali ele tirou muito de letra, ele conseguiu não perder as estribeiras, mas tem aqui no Brasil também, a gente viu com Aranha no Grêmio, enfim, e outros tantos casos que a gente vê no esporte, e o seu caso foi mais um e foi muito chato, né? Bom, esse ano foi a segunda vez que aconteceu. Na primeira foi um garoto, entre aspas eu entendo ali, que está no calor e está com os amiguinhos e quer dar aquela zoadinha, né? Só que ele passou um pouco do ponto. E eu estou no jogo ali concentrado, eu escutei assim, eu falei, não é possível que isso está acontecendo. Porque eu sempre fui bem tratado em todos os lugares. Ele falou o que para você? É mono, né? Que é macaco. E eu olhei assim, eu falei, não é possível. Aí eu olhei no banco, tinha um menino do meu time que estava revoltado, queria ir lá pra cima. Eu falei, não, fica tranquilo que não vai acontecer nada. E comentei com o juiz. Ele, você tá bem? Eu falei, não, eu tô bem. Mas eu quero que coloque na súmula e tal. Só que eu não tava bem, né? Aí eu lembro que eu tomei um gol lá e, tipo, eu tava com a cabeça já, não tava nem com a cabeça no jogo, mas aí joguei a bola no chão forte, assim, o juiz viu, aí continuou o jogo, ele parou o jogo. Ninguém entendeu nada, aí que o pessoal viu o que aconteceu, aí o presidente veio, deu total suporte, puniu o garoto no clube. E na segunda vez foi a pior, porque aconteceu numa cidade que a torcida é espetacular e lá muitos me criticaram, eu falei, cara, eu não estou criticando a torcida, eu estou criticando esse rapaz. E aconteceu, eu comentei com o árbitro num time-out lá, falei, aconteceu isso, ele, não, você quer que eu pare? Eu falei, não, segue o jogo. Só que ele escutou. Continuou escutando. E muita gente ficou me criticando, e tipo, isso eu acho engraçado. Eu fui xingaram muitas vezes, vendo os gestos do meu lado ali, e aguentei. E fui criticado por avisar o árbitro. Então eu falei, nossa, o mundo tá perdido, né, cara? Aí o árbitro não é só no Brasil, então, pelo jeito, né? Que a gente fala que a sociedade tá de pernas pro ar, não é só Infelizmente, não. E o árbitro parou o jogo e foi lá, comentou e chamou o delegado lá do outro time, né, o supervisor. Aí o cara veio na minha direção e eu pensei que ele ia vir falar comigo, perguntar se eu estava bem. O cara começou a me xingar. Como é que é? Falando que eu era um idiota, não sei o quê, porque eram crianças. Eu, não, você nem sabe o que está acontecendo, moço. Ali do outro lado não são as crianças aqui atrás. E o cara começou a me xingar e aí o sangue esquentou. E um cara do outro time me segurou lá infelizmente a associação de jogadores lá não fizeram nada. Isso foi um dos motivos da minha decisão da saída da Espanha. Isso. Soltaram um comunicado e eu falei, velho, não vi a segunda vez e soltar comunicado não vai mudar nada. Aí eu fui embora.
Da Espanha, por um mesmo motivo que é esse. fossem crianças, né, quando você está desenvolvendo a compreensão da criança, isso é uma questão de educação, uma questão que vem de família, dos pais, né, principalmente. Então, de qualquer forma, seria muito ruim. Para a gente encaminhar o final do programa, César, e o doping no esporte? A gente está vendo a Rússia com uma questão delicadíssima. Primeiro não ia ninguém, agora estão liberando alguns atletas que comprovadamente ali não fazem uso de doping, até onde a gente sabe, né, para ir também. O que acontece nessa questão do esporte com o doping? Porque a gente sabe que é um mercado milionário, bilionário. Quem inventa o doping para o atleta se dopar, e o atleta evidentemente se dopa, porque quanto mais ele ganhar, mais dinheiro ele vai ganhar. Como é que você elimina isso? Como é que você vê essa questão da Rússia, do doping de modo geral? Questão delicada. Bom, é muito delicado, mas o doping em si tem os seus prós e seus contras, porque tem algumas substâncias que... Eu, por exemplo, não posso tomar todos os remédios que vocês tomam. Se eu estou gripado, eu tenho que ligar para o médico, falar o que eu posso tomar, porque às vezes tem um negocinho que não tem nada a ver, mas eles consideram doping. Então, todo atleta tem a listagem do que pode tomar ou não, e todo atleta tem o seu médico no clube, alguma coisa. Claro que às vezes pode cair sem querer, porque já teve caso aí que passou uma pomada e não sabia. Só que esse caso da Rússia aí está bem delicado, porque se fosse um atleta, tudo bem, mas são 15, muitos, 20 atletas. E é um mercado milionário mesmo, que teve o caso, acho que na Olimpíada de Inverno, que o pessoal urinava e passava por um buraquinho e trocava e tal. Eu acho um pouco estranho, porque eu passei esses dias pelo controle antidopagem e o pessoal fica olhando ali você urinar, porque eles têm que olhar, né? E eu achei um pouco estranho essa situação aí, então... Eu acho que a punição foi bem dada, só que eles voltaram atrás, né? Mas, como não começou as Olimpíadas ainda, vamos esperar os próximos capítulos, que é um pouco delicado. E eu, como atleta, é um pouco triste, né? A gente sofre tanto para estar ali... Você conhece algum atleta que fez uso de doping? Já Seja próximo a você? Já. Você faria? Não. Porque é muito importante, são questões assim que a gente precisa mesmo olhar no olho da pessoa. Não, a gente tá ali, a gente está sujeito a muitos... Porque eu acredito que seja tentador, né? Não é que não seja tentador. Eu te ofereço um desempenho muito melhor, principalmente de esporte individual, sim, né? Eu te ofereço um desempenho muito melhor para você se destacar e ganhar muito mais dinheiro. Tentador mas esportivamente, até para a saúde, é muito ruim, né? Muito ruim. O doping já... Só a punição ali que acaba com a sua carreira, né? A gente tem palestras sobre isso, falando isso, que a gente sofre tanto para estar ali por culpa de uma besteirinha, que nem tomar qualquer coisinha errada, por mais que seja inocência, que a gente não pode ser tão inocente assim, porque é nosso corpo, acaba com a sua carreira, acaba com tudo e fica queimado, né? E aí já era, é um abraço de uma vez por todas. César, eu já quero agradecer a sua presença aqui, mas antes da gente encerrar, queria que você falasse daquela curiosidade que você usou um protetor bucal com o número 89 nos jogos. Você caiu, levou um tombo e perdeu 3 dentes, assim, uma vez? Como é que foi isso? Coisa de garoto, né? Eu estava num sítio e eu tinha 13 anos, alguma coisa assim. E claro, tinha um monte de menininho ali, quer se aparecer. Todo mundo subindo na pedra da cachoeira pela uma cordinha. O sítio era num primo meu, então eu falei, vou pelo meio aqui, já conheço, onde tem limbo e não. Dei 2 passos, caí na pedra, arrebentei os dentes, aí tive que colocar porcelana e tal, porque... Caramba, você caiu de cara mesmo. Caí de cara. E aí hoje você joga com protetor bucal? Eu jogo protetor bucal. Com o número 89, que é o seu número. Isso foi uma ideia do amigo meu, eu fazer um pouco de merchandising aqui, que ele faz o protetor e tal. Daí ele falou, que tal colocar o 89, a bandeirinha do Brasil, é um pouco de marketing. É verdade. Aí eu falei, pode colocar, né, porque eu não ligo muito, né, que cada vez eu tô com um cabelo diferente, cada vez eu uso um tênis diferente, então eu falei, por que o protetor não também? Aí eu levo 89, que é o meu número, pra onde for e... Você deve ter visto o protetor aí nas imagens. César, muito obrigado por ter vindo ao Ponto de Vista. Considerações finais, fique à vontade aí para mandar até uma mensagem para o torcedor brasileiro. Lembrando que o programa é gravado, para nós as Olimpíadas ainda não começaram. Se você estiver vendo esse programa durante as Olimpíadas, o César já está lá jogando. César, mensagem final aí. Bom, por torcedor, eu queria chamar todo mundo para acompanhar o handball, acompanhar todos os esportes que tiver brasileiro, né? Porque a gente sabe o sofrimento que é que está ali. E eu acho que a Olimpíada vai ser espero que seja muito bonita em todos os aspectos. E queria deixar um recado para Guarulhos, que esse ano é ano de eleição.
E infelizmente eu não voto, então eu não dou palpite nenhum. Espero que o esporte volte, eu ia falar em espanhol, desculpa, volte com muita força, porque aqui é uma potência muito grande e infelizmente os atletas bons estão saindo da cidade e eu espero que todos fiquem aqui e muita força para Guarulhos. Tomara. Obrigado, César, por ter falado com a gente. Este, então, foi o Ponto de Vista de hoje, aqui com o César Bombom. Lembrando a você que o Ponto de Vista vai ao ar toda quarta-feira, logo após o Jornal da Câmara. Transmissão aqui pela NET TV por assinatura, naquele mesmo canal que tem a Lesp, nosso canal 7. E também você pode acessar diretamente pelo nosso site, e a gente transmite 24 horas por dia de programação aqui do Legislativo. Muito obrigado por ter ficado com a gente, pela companhia, pela paciência. Nos vemos aqui numa próxima oportunidade na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.